Olha, e hoje o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, apresentou as medidas da Igreja Católica de prevenção à Covid-19. Ele agora está aqui, né? Está conosco ao vivo nos estúdios do nosso Tarobá Notícia. Arcebispo, muito bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela presença. Qual será o posicionamento da Igreja Católica com relação a essas medidas anunciadas pelo governo, pelo nosso município também, pelo prefeito? Bem, muito boa tarde a todos. Com alegria estamos aqui para falar com você um pouquinho sobre essa questão. Eu resumiria, né, a colaboração da Igreja, né, ao mesmo tempo que a gente precisa evitar o pânico, que faz muito mal para a sociedade, faz mal para as pessoas, nós temos que tratar das questões aí do coronavírus com muita responsabilidade. Portanto, tem que ser um trabalho de cooperação. Por isso mesmo, eu esperei para dizer alguma coisa sobre essa realidade, eu esperei pelo menos para que se publicasse o que se pensa a nível de Paraná. Portanto, ontem saiu o que o governador Ratinho Júnior já publicou e também ontem, no final da tarde, o prefeito Marcelo Bellinati. Então, a partir disso, né, nós também fizemos as nossas orientações, que não são muitas, né, mas que a gente espera que sejam de alcance suficiente para, de fato, dar a contribuição dos católicos, né, para essa questão, porque nós fazemos parte dessa sociedade que é a cidade de Londrina, são as outras cidades aqui, especialmente aquelas que pertencem, então, à nossa arquidiocese. Portanto, estão suspensas as atividades que geram aglomeração, né? Por exemplo, a catequese, reuniões das pastorais, movimentos, serviços e as escolas arquidiocesanas, como a escola de teologia, a escola de música litúrgica e outras tantas, né, que existem por aí, estão suspensas por causa da questão da aglomeração. Estão suspensos também os eventos com número igual ou superior a 50 pessoas. Então, 50 pessoas é um número para a gente ter um discernimento nas questões um pouquinho que levam em conta a realidade nas nossas paróquias. Por exemplo, estão suspensos os mutirões de confissões, né? Que é uma coisa há muitos anos os padres fazem nas dioceses, não só aqui em Londrina, mas no Paraná todinho. As dioceses fazem isso, se organizam para o mutirão de confissões. Bem, estão suspensas, mas a gente pede, né, que os presbíteros, a gente já falou sobre isso, se coloquem à disposição em horários alternativos, podendo continuar a atender as pessoas para se prepararem bem para a Páscoa. Mas também estão suspensas as visitas dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão aos enfermos, né? Especialmente porque são grupos de risco. Tanto, claro, os enfermos, como também muitos desses ministros são pessoas idosas. Então, também um pouco a orientação geral é nesse sentido. Um risco muito grande para eles também. Exatamente. Então, tem que proteger, né, o doente e ao mesmo tempo o ministro que também, né, pode ter as suas dificuldades. Mas estão mantidas em ambientes com portas e janelas abertas reuniões de planejamento, por exemplo. Até 5 pessoas, 6 pessoas podem se reunir, claro, para planejar, porque a vida não é que vai parar, né? E daqui um pouco mais a gente vai vencer essa crise e o trabalho continua, né? Mas também estão mantidas as missas, né, com número igual ou inferior a 50 pessoas. Então, nesse ponto, né, as celebrações, sugerimos favorecer missas ao ar livre, por exemplo, celebrações de forma abreviada, sem procissões, preces dos fiéis, a homilia curta, né? Independente, né, das missas serem ao ar livre, manter aquele, não ultrapassar o limite de 50 pessoas. Né? Então, e também, né, em consonância com a orientação do Papa Francisco, que ele deu para o mundo e para a Itália e também para nós, naturalmente, idosos e pessoas com doenças crônicas que compõem o grupo de risco, cumprem o preceito
acompanhando as missas pelos meios de comunicação. Então já se sabe, em outros países, também aqui no Brasil, muitos daqueles que já faleceram são pessoas idosas, né? Então vamos proteger especialmente, né, as pessoas idosas, aquelas pessoas que já têm baixa imunidade por outras razões, por outras doenças. Agora, se ainda me resta um tempinho, eu queria dizer que esse não deve ser visto como um momento simplesmente em que nós estamos perdidos, nós estamos sem celebração eucarística. Eu queria dizer que a celebração eucarística é sim o ponto máximo da nossa fé, o ponto alto da nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, tem tantas outras práticas litúrgicas, práticas de piedade, que ajudam a manter a fé, a aprofundar a fé. Por exemplo, a palavra de Deus, né? A leitura da palavra de Deus, a reflexão, a oração a partir da palavra de Deus é uma coisa interessante em tempos como esses em que nós precisamos preservar, né, a fé. Mas também a liturgia das horas, ou até mesmo a devoção mariana, né? Quanto bem faz as pessoas refletir os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo a partir de Nossa Senhora, a partir da vida, do mistério, do ministério de Nossa Senhora na fé e na história da salvação. Mas, sobretudo, continuar vivendo a caridade, né? E está aumentando cada vez mais o número de pessoas que precisam exatamente que a gente viva a caridade. E diga-se de passagem, São Pedro nos alerta que o amor, ou seja, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Portanto, a gente, né, quer não com alegria, porque talvez pudéssemos estar aqui por outras razões, mas com realismo, com responsabilidade, né, nós queremos dizer a todas as pessoas que vamos enfrentar esse momento. E vamos vencer. Vamos vencer, sem dúvida nenhuma, né? Até, vamos dizer, o pico dessa doença. A gente não sabe ainda como será no Brasil, mas se nós agora capricharmos em tudo isso que está sendo proposto pela igreja, né, de modo no geral, muito, né, humilde, mas pelas prefeituras, pelo Estado, pelas outras instituições, com certeza nós vamos sair dessa, e talvez até mais rápido do que a gente queira. Dom Jeremias, eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui nos nossos estúdios do Tarobá Notícias. A gente conta com o senhor em outras oportunidades, mas muito obrigado, o senhor sabe, aquela correria, o tempo nosso é curto. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tá? Deus abençoe a todos e também os meios de comunicação que ajudam a esclarecer o povo para não entrar em pânico, sobretudo. Exatamente. Muito obrigado. Tá? Deus abençoe. Fique com Deus a todos. Então está aí toda a orientação por parte da Igreja Católica. As missas serão mantidas, mas limite máximo de 50 pessoas, tá? Então você que está em casa agora, que você for à missa e algum membro da igreja falou, já passou o limite de 50 pessoas, já passou o limite, então, meu amigo, não vá, não insista, não tenta forçar, vai embora, beleza? Inclusive você pode assistir a missa aqui pela TV Tarobá aos domingos às 6h45 da manhã. Combinado? Então, pessoal, não se esqueça disso. Às vezes é mais prático você ficar em casa assistindo a missa pela TV Tarobá do que você ir até a igreja e correr algum risco lá, né, de se contrair o coronavírus lá, né? É uma orientação não que o Cid Ribeiro está falando, pessoal, mas a própria Igreja Católica, são os membros de segurança, de saúde, que estão orientando e falando para a gente se precaver.